Fala, tubarões! Sejam muito bem-vindos. Sextou, vamos para mais uma análise do Bitcoin, a última análise dessa semana, só volto segunda-feira agora. Então vamos lá, meus queridos, o que eu falei para vocês aqui? Que estávamos em um padrão de topo duplo, para tomarmos bastante cuidado, e eu falei para vocês que esse candle aqui, ele não poderia tá rolando o fechamento embaixo desse suporte, dessa linha verde aqui, em torno de 9.400, porque iria ser caracterizado como uma estrela cadente no começo de um topo duplo. Então isso ia ser algo muito feio e o gráfico ia começar a derreter. Mas, como a gente pode ver aqui, esse candle ele fechou exatamente aqui em 9.777. Isso foi ótimo, ok? Isso foi ótimo, porém é o seguinte, investidores, quando a gente coloca aqui no gráfico semanal, faltam alguns dias só para o fechamento desse candle semanal, e esse candle semanal ele fecha no domingo 9 horas da noite. Porém, se esse fechamento desse candle rolar embaixo desse suporte de 8.500, tá? Se ele for embaixo, pode acontecer sim, ok? Se acontecer um fechamento embaixo de 8.500 ou até aqui, ó, ou até aqui embaixo nessa região assim de 8.900 a 8.300, vai ser bastante feio, porque se rolar um fechamento aqui vai ser uma espécie de estrela cadente no semanal, isso vai ser feio. Então vai ser um doji seguido de uma estrela cadente. Isso vai reforçar ainda mais o padrão baixista, tá? Então o que teremos que ver aqui no gráfico? Que o fechamento ele aconteça aqui pelo menos em cima de 9.100 dólares, porque isso ia ser muito bacana, ia ser menos pior ainda, tá? Então voltando aqui para o gráfico diário, temos aqui o começo de um topo duplo. Você tem que tomar bastante cuidado, porque esse padrão é assim, ó, ele aparece, tem um toque aqui, depois ele vem, busca exatamente aqui. Então, nesse exato momento é um momento de extrema cautela, porque aonde já há a confirmação desse padrão baixista? Quando perde esse suporte aqui, tá? Quando perde essa zona aqui, tá? A gente tem que tomar bastante cuidado, porque o Bitcoin poderá estar caindo lá para baixo. Tomem bastante cuidado. Deixa eu botar aqui no gráfico diário para a gente ver o seguinte, que temos uma LTA, tá? Essa LTA ela muda conforme a gente for descendo o gráfico. Então no gráfico diário é assim, beleza? Temos uma LTA que está sendo protegida exatamente nesse momento aqui, beleza? Tá protegendo assim. Vai mudando aqui, ó, gráfico de 4 horas, a gente vai ajustando, mas a gente consegue estar vendo que o preço, ó, está sendo protegido nessa região, tá? Nessa região. E a gente tem esse suporte aqui em torno de 9.100 dólares. E aqui em torno de 8.500 dólares. Isso aqui são os suportes embaixo do preço do Bitcoin. Mas Alexandre, existe uma chance do Bitcoin ele tá rompendo esse LTB nos próximos dias? Então eu consegui estar achando uma coisa aqui fantástica utilizando o indicador mais é mais, que é o cruzamento de ouro, tá? Cruzamento de ouro é um cruzamento muito importante que acontece no gráfico diário, que é o seguinte, que é o cruzamento da média móvel de 50 simples sobre a de 200 de baixo para cima, tá? Tirando esse cruzamento aqui, o indicador não é 100%, aqui ele cruzou de baixo para cima, rolou uma armadilhazinha, então não adiantou de nada, tá? Então tirando esse cruzamento aqui, que só serviu para enganar, para tirar um pouco a credibilidade do indicador, quando a gente coloca aqui em outra exchange, como por exemplo o Bitstamp, conseguimos estar observando o seguinte, que sempre quando houve esse cruzamento de ouro, ou seja, da média móvel de 50, que é essa amarelinha, de baixo para cima, sobre a de 200, que é essa azulzinha, o Bitcoin ele costuma a explodir, tá? Ó, olha só, veio para cá, explodiu, quando a média amarela cruza de baixo para cima, explode. Aqui não caracterizou a explosão, foi uma enganação, mas quando a gente coloca o preço do Bitcoin lá nos seus primórdios, desde quando valia $4, sempre quando aconteceu isso, o Bitcoin ele explodiu.
Ó, olha só aqui. Ele cruza para cá, né? Aqui, por que não explodiu? Porque tinha uma LTB, tá? Tinha uma LTB assim. Então o Price Action ele manda mais do que nos indicadores, tá? Então o Bitcoin estava, ó, embaixo dessa LTB, como a gente pode ver assim. Então qualquer cruzamento que fosse embaixo da LTB não ia acontecer nada demais, tá? Aí aqui rola o cruzamento também de ouro e o Bitcoin continua explosão, continua explosão, continua explosão lá pra cima, tá? Quando a gente coloca aqui de novo, ó, vamos ver aqui, ó, média móvel cruzou aqui, aqui nem aparece, né, aqui no comecinho, mas ela cruza de baixo para cima e ela continua subindo e sobe, fica vários e vários dias com o preço em cima da média móvel de 200 períodos. Então a gente consegue estar vendo que esse cruzamento ele é muito importante e essa média de 200 períodos ela serve como um suporte também, tá? Então fica essa dica aí, porque quando a gente coloca aqui no gráfico semanal, a gente consegue estar vendo que essa média móvel de 200 períodos ela serve como um suporte. Então na verdade o Bitcoin sempre se manteve em uma tendência de alta, se assim a gente pode dizer, em o longo prazo, tá? Então o que eu quero mostrar aqui para vocês, que esse cruzamento aqui de ouro é bom ficarmos atentos e ficarmos de olho aqui, porque algo de bom pode estar acontecendo, beleza? Algo de bom pode estar acontecendo se a gente tiver esse cruzamento aqui de ouro no Bitcoin, beleza? Então fica aí esse insight, porque a famosa Golden Cross está chegando. Olha só como é que tá aqui no gráfico, ó. Essa média azul amarelinha aqui com essa média de 200, tá? E agora eu vou falar para vocês, beleza, Alexandre, mas aí o Bitcoin rolou o cruzamento, explodiu, rompeu essa LTB e os próximos suportes e resistências. Vou falar as próximas resistências, tá? Suporte não, próximas resistências. Então temos uma resistência aqui em torno de 10.809, depois 11.756. Depois eu comecei a observar no gráfico o seguinte, que a próxima resistência boa mesmo no gráfico, no Bitcoin, é apenas aqui, ó, em 17.212, onde a gente consegue ver que houve vários toquezinhos aqui, e essa amarelinha, essa mostarda aqui, essa linha, é uma resistência também, tá? Porém não tão forte assim enquanto essa aqui, beleza? Então se caso o Bitcoin conseguir estar rompendo essa resistência em 11.822, vai ficar uma coisa linda, porque a gente vai ter esse espaço todo aqui praticamente sem nenhuma zona, tá? Praticamente sem nenhuma negociação. A gente tem algumas armadilhas assim, que é bom ficar atento, mas resistências fortes assim não, tá? Eu parei para olhar assim, a gente poderia estar botando uma linhazinha assim também, ó. Exatamente aqui, ó. Beleza? Mas uma resistência boa, forte assim mesmo, é apenas aqui em 17.367 dólares, tá bom, investidores? Então fica esses próximos pontos aqui de proteção, e lembrando que esse pico aqui em 19 mil dólares não é uma resistência, que é apenas um topo histórico. Eu estou colocando apenas para termos uma linha aqui, para vocês terem noção aonde é que foi o topo histórico. Vou até mudar de cor aqui, tá? Embora na teoria diga que tem que ter 2 toques, na minha experiência eu já vi que com apenas um toque, um topo histórico é capaz sim de estar protegendo o preço, beleza? Na prática é algo totalmente diferente, tá? Então a gente pode estar colocando assim, sem uma linhazinha ali de proteção no gráfico. Vamos colocar agora no gráfico de 15 horas, conseguimos estar vendo que o Bitcoin está aqui em um canalzinho de baixo, tá? E se ele romper essa região aqui de LTB, ele poderá, ó, tá vindo buscar para cá sem nenhum problema, tá? Então a gente pode colocar um alarmezinho assim, mais ou menos, ó, pra gente saber se o Bitcoin romper essa LTB aqui, tá? E agora tomem bastante cuidado, tubarões, porque como eu falei no começo do vídeo, o Bitcoin ele tá aqui no começo de um topo duplo, tá? Ele tocou aqui 2 vezes e a gente tem a projeção desse topo duplo assim, ó. A gente coloca a altura dele e a gente coloca aqui e temos uma projeção de exatamente 6.800, tá? Mas para isso acontecer, tem que estar rompendo essa LT ainda e esse suporte, para ele estar buscando pelo menos aqui em 6.800. E como a projeção dele é exatamente aqui, ó, exatamente assim,
aqui não é o suporte, então ele poderá estar vindo entre 6.800 dólares até 5.800 dólares. Então tomem cuidado, porque essa zona aqui é uma zona da morte de LTB, tá grudadinho na LTB ainda e com padrão de topo duplo. Então tome bastante cuidado nesse exato momento, tubarões. Então muito cuidado, porém sempre quando o preço está perto de uma LTB, de uma resistência, o que isso mostra? Que está na hora de vender, porém como está próximo à resistência, existe uma estratégia de entrada que é rompimento. Então no rompimento é onde quando o Bitcoin ele tende a estar explodindo e as altcoins também. Então nesse momento aqui é um momento de cautela, só que ao mesmo tempo está próximo de a gente ter uma grande oportunidade de lucro no mercado, beleza? Então investidores, se vocês gostaram desse vídeo, esmague o like, compartilhe, inscreva-se no canal, me sigam no meu Instagram, Alexandre Bianchi Tubarão BTC, e entre no meu canal do Telegram, canal Tubarão Bitcoin. Lá é um cantinho gratuito, onde eu coloco dicas, insights, mando áudios e muito mais, tá bom? Então é isso, até segunda-feira e bora pra cima do mercado, tubarões.